No episódio anterior de Ati, A Ati vai ganhar um amigo? É desagradável imaginar duas crianças correndo pelo palácio. Você é bem pesado. Por que ele tá me carregando? O que tá acontecendo? Claude, então, carregou a filha até um espaço escondido atrás do trono imperial. Ao afastar uma enorme cortina, revelou um pequeno local de descanso repleto de almofadas luxuosas e tecidos macios. Ele colocou Ati sentada ali e, deitando-se ao lado da filha ainda confusa, comentou: Escutar tantos latidos tão cedo me deixou cansado. Ati, por sua vez, pensava indignada que ainda era apenas meio-dia. Mas, observando melhor ao redor, precisou admitir que aquele esconderijo secreto atrás do trono era surpreendentemente aconchegante. Ela jamais teria imaginado que existisse um lugar assim nos fundos da sala de audiências. Quando virou o rosto para o lado, levou um susto. Claude já estava dormindo. Ati pensou irritada. Esse homem realmente não tem postura de imperador. Ele anda por aí com roupas largas, dorme onde quer. Que tipo de desleixado é esse? Foi então que Claude falou de repente, ainda de olhos fechados. Aquela canção. Ati deu um pulo de susto. A canção? Claude continuou calmamente. Você disse que era uma música para afastar sonhos ruins, não é? Ah, a canção de ninar? Perguntou Ati. Isso, tanto faz. Cante-a. Ati congelou. Constrangida com o pedido inesperado, começou a pensar desesperadamente. O quê? Ele quer mesmo que eu haja de forma fofinha agora? Morrendo de vergonha, decidiu que não passaria por aquele vexame. Então mentiu descaradamente. Ati esqueceu a canção. Claude lentamente abriu os olhos. Esqueceu mesmo? Ati pensou imediatamente que, naquele caso, nem ele poderia fazer muita coisa. Mas então, Claude perguntou calmamente. E o que faria você se lembrar? Ati continuava firme internamente. Desiste logo, cara. Eu não vou cantar de jeito nenhum. Como ela permaneceu em silêncio, Claude continuou. Isso me lembra... Depois que eu tomei o trono, alguns insolentes tentaram me atacar nessa mesma sala de audiências. Ati sentiu um arrepio subir pela espinha. É claro que eu os capturei. E os coloquei ajoelhados aqui mesmo. Mas continuavam insistindo que não havia ninguém por trás daquilo. Diziam que não sabiam de nada. Ele então abriu um pequeno sorriso frio. Então, eu os fiz lembrar. À força. Ati sentiu calafrios. Aquilo definitivamente já parecia uma ameaça. Claude continuou tranquilamente. Depois de tantos anos, aprendi várias maneiras de recuperar memórias perdidas. Mas não sei se conseguiria usar algum desses métodos em você. Ele virou lentamente o rosto na direção dela. Há pouco você parecia se lembrar perfeitamente da canção. Agora me diz que esqueceu. Então eu me pergunto, como exatamente eu poderia trazer suas memórias de volta? Ati entrou em pânico imediatamente. A Ati se lembrou! É aquela canção! A Ati vai cantar para o papai! E a pequena Ati, tremendo da cabeça aos pés, começou a entoar a canção de ninar. Sua voz saía baixinha e hesitante, enquanto lágrimas de medo e resignação brilhavam em seus olhos. E assim, ela continuou cantando até que o idiota do pai, como ela o chamava mentalmente, finalmente parecesse adormecer profundamente. Quando teve certeza de que Claude dormia, Ati imediatamente começou sua pequena vingança. Passou a arrancar discretamente alguns fios de cabelo dele. Isso é pelo trauma psicológico, pensava indignada. Mas sua revanche durou pouquíssimo. Do lado de fora das cortinas, uma voz familiar surgiu de repente. Sua Majestade dormiu? Perguntou Félix. Ati quase morreu de vergonha, porque percebeu, para seu completo desespero, que Félix aparentemente estivera ali do lado de fora o tempo inteiro, ouvindo ela cantar desde o começo. Sim, respondeu ela sem graça. Isso é raro, comentou Félix em voz baixa. Sua Majestade normalmente não se mostra tão vulnerável.
Então acrescentou gentilmente: Parece que sua canção foi realmente muito eficiente, Vossa Alteza. Ati ficou ainda mais envergonhada ao perceber que Félix realmente havia escutado toda a canção. Desesperada, enterrou o rosto em uma almofada próxima para esconder a própria vergonha. Félix então chamou, um pouco sem jeito: Vossa Alteza? Ati respondeu abafada pela almofada: Que? O cavaleiro hesitou por alguns segundos antes de continuar. Sobre ontem, eu gostaria de pedir desculpas. Ati ergueu lentamente o rosto da almofada, surpresa. Eu não pensei direito. Eu não deveria ter agido sem sua autorização. Ela ficou completamente estupefata. Por que ele está se desculpando? Pensou confusa. Félix então continuou honestamente. Eu só achei que aquilo a faria feliz, Alteza. Ati sentiu imediatamente a consciência pesar. Porque, pensando friamente, Félix e Lily não tinham feito nada de errado. Ela mesma havia dito várias vezes que queria ver Diana. E para dois adultos ouvirem uma criança dizendo que queria ver a mãe, era natural tentarem realizar esse desejo. No fim, quem realmente tinha exagerado era ela. Ela tinha feito um escândalo e ainda empurrado Félix. Tomando coragem, Ati finalmente falou baixinho. É a Ati quem precisa pedir desculpas. Ati bateu no Félix ontem. Me desculpe. Félix imediatamente sorriu de forma gentil. Está tudo bem, princesa. Então acrescentou dramaticamente: Ainda dói um pouco, mas acho que vou sobreviver. Ati imediatamente ficou revoltada internamente. Não mente. Não é como se uma batidinha minha fosse realmente te machucar. Além disso, quem caiu fui eu. Ela quase bufava de indignação. Então Félix continuou calmamente. Na verdade, eu também perdi minha mãe muito cedo, princesa. Ati ficou surpresa. Ainda assim, não foi tão cedo quanto a senhorita, Alteza. Então explicou. Minha mãe era babá de Sua Majestade. Por isso, o imperador e eu acabamos crescendo praticamente como irmãos. Ati finalmente entendeu. Era por isso que Claude parecia ser tão tolerante com Félix, mesmo quando o cavaleiro falava demais ou se intrometia. Mas aquilo acabou deixando Ati um pouco irritada. Ela pensou, por que comigo ele não é assim? Eu sou filha dele, poxa. Então, Félix admitiu em voz baixa. Quando eu era jovem, eu me ressentia da minha mãe. Ati ficou surpresa. Ela passava muito tempo com o jovem príncipe, mais tempo com ele do que comigo. Então, depois ela morreu. E eu costumava dizer que não sentia falta dela nem um pouco. Ele soltou uma pequena risada amarga. E, honestamente, eu realmente acreditava nisso. Como ela quase nunca estava comigo enquanto era viva, achei que sua ausência não faria tanta diferença. Félix então baixou um pouco o olhar, mas um dia, por acaso, eu encontrei um lenço e nele havia um pequeno bordado com meu nome, feito pela minha mãe. O cavaleiro ficou em silêncio por alguns segundos antes de continuar. E, inacreditavelmente, meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Eu tinha passado tanto tempo dizendo que a odiava, que ela não passava de um nome para mim. Mas naquele momento eu percebi que eu sentia falta dela. Mesmo sem quase nenhuma memória nossa juntos, ela ainda era a minha primeira e única mãe. Ati permaneceu em silêncio, reflexiva. Aquilo que Félix estava contando parecia íntimo demais, doloroso demais. E aquela história acabou despertando pensamentos dentro dela. Mãe, o que seria isso? Eu nem sei como é ter uma mãe. Eu fui órfã na minha vida passada. Mas então começou a imaginar. Se eu realmente fosse a verdadeira Atanásia, a menina que nunca viu o rosto da mãe, que cresceu maltratada no Palácio Rubi e que finalmente encontrou o pai com quem sempre sonhou, se eu fosse ela. Depois de um longo silêncio, Ati finalmente confessou baixinho. Sabe, e isso é segredo, viu? Mas quando Ati disse que não queria mais ver a mamãe, Ati mentiu. Verdade? Perguntou Félix com um sorriso gentil.
Ati então continuou. Mas a Ati não mentiu quando disse que não precisava ver a mamãe. Porque a Ati ainda tem o papai. E mesmo sem a mamãe, a Ati ainda pode cantar canções pro papai. Então a Ati não chora. Ela falou aquilo com coragem, tentando soar exatamente como uma criança de 5 anos. Mas internamente ela pensava revoltada. Tá vendo só seu pai idiota? A Ati é uma ótima pessoa. Então como você pode gostar só de Genete e matar a Tanásia? Félix então aproveitou a abertura da pequena e perguntou suavemente. Vossa Alteza tem algum desejo? Desejo? Repetiu Ati confusa. Desejo é algo que você espera que aconteça, explicou Félix. Ati imediatamente pensou. Mas que pergunta óbvia! E sem perceber respondeu em voz alta. 18! Félix piscou sem entender. Perdão? Ati congelou, porque mentalmente ela havia completado. Que esse idiota do Claude não me mate aos 18 anos. Desesperada, improvisou rapidamente. Eu quero que o papai goste muito, 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 muito da Ati. Do mesmo jeito que a Ati gosta do papai. Muito! Então ela abriu os braços dramaticamente para demonstrar o tamanho daquele muito. Assim, ó. Félix não conseguiu conter a risada calorosa diante da sinceridade da menina. Enquanto isso, Ati continuava pensando consigo mesma. Mesmo quando eu fizer 10 anos, mesmo quando eu fizer 18, para que ele nunca queira me matar. Félix então sorriu com ternura genuína. Tenho certeza de que esse desejo vai se tornar realidade, princesa. Pouco tempo depois, a pequena Ati acabou adormecendo ao lado do pai. Ati então começou a ouvir uma voz feminina ao longe, melodiosa, suave, envolvente. Aquela voz cantava uma canção estranhamente familiar. Ela se perguntava quem estaria cantando. Foi então que percebeu um enorme prado verdejante diante de si. Ati podia sentir a brisa fresca acariciando seu rosto. Podia sentir o cheiro da relva. Tudo parecia absurdamente real. E então, ela viu uma mulher caminhando à sua frente. Os pés descalços afundavam delicadamente na grama macia. Em seus tornozelos havia adornos dourados finos, que tilintavam suavemente a cada passo. Ati ergueu lentamente o olhar. A mulher possuía um corpo esguio e elegante. Longos cabelos loiros ondulados dançavam ao vento, enquanto pequenos adornos dourados presos aos fios brilhavam sob a luz. O som delicado daqueles ornamentos metálicos criava uma sensação quase mágica, leve, pacífica. Mas a mulher continuava se afastando, cada vez mais. Ati não queria que ela fosse embora, então estendeu a mão na direção dela. E foi nesse momento que percebeu algo estranho. A mão diante dos seus olhos não era sua. A mulher finalmente virou o rosto para trás, e Ati perdeu o fôlego. Ela era absurdamente linda. Tinha a pele clara como porcelana, olhos marcantes, e um sorriso tão caloroso quanto a primavera. Ati ficou completamente hipnotizada. Ela é linda! Será alguma ninfa da floresta? Ou talvez uma deusa da primavera? Foi então que percebeu outra presença atrás da mulher. Uma sombra. Um homem. A figura masculina segurava suavemente as mãos dela enquanto a mulher sorria radiante. Enquanto isso, no mundo real, Ati dormia profundamente, completamente envolvida naquele sonho vívido. Foi então que a voz de Félix pôde ser ouvida. A princesa deve estar tendo um sonho feliz. Claude estava sentado ao lado da filha adormecida, observando-a em silêncio. Então respondeu calmamente. Ela estava cantando aquela música que afasta sonhos ruins. Félix imediatamente sorriu de lado. Sim, tenho certeza de que as fadas ouviram a canção e decidiram presenteá-la com um sonho bonito. Ele claramente provocava o imperador, porque sabia perfeitamente que o responsável por mostrar Diana à filha era o próprio Claude. Você anda dizendo muitas bobagens ultimamente, respondeu o imperador friamente. Mas Félix apenas ria baixinho do comportamento claramente tsundere de Claude. Mesmo dormindo,
Ati parecia ouvir vagamente a conversa ao redor. Que barulhento! Falou sonolenta. Claude então aproximou lentamente a mão do rosto da pequena, quase de forma protetora, como se estivesse tentando acalmá-la. Então, afagou suavemente os cabelos loiros da menina e murmurou em voz baixa: "Vá dormir. Já está me incomodando." E assim, Ati continuou sonhando com a mãe pelo resto daquela tarde. Fala, Moonlights! E assim termina mais um capítulo da nossa pequena Ati. Que capítulo foi esse, hein, gente? Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui e acompanharam mais esse episódio com a gente. Depois de tudo o que aconteceu hoje, Ati finalmente conseguiu sonhar com a sua mãe pela primeira vez. E mesmo que Claude continue fingindo ser frio, acho que hoje nós vimos um pequeno lado diferente dele também, não foi? Então, se vocês gostaram do episódio, deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos capítulos. E não se esqueçam também de clicar no link do Audible na descrição. Lá vocês podem testar grátis por até 3 meses e ouvir histórias incríveis parecidas com essas que amamos aqui no Velório Stories. E aproveitem também para nos seguir nas nossas outras redes sociais, porque é por lá que vocês ficam sabendo das novidades, estreias e anúncios do canal com antecedência. E atenção, Moonlights! À meia-noite tem Cine Corujão Terror com Adrian e Hilda. Então não vão perder porque o episódio de hoje está muito intenso. Aguardo todos vocês!